Fala, terceirão, dando continuidade aí às nossas reações de adição. E não vamos perder tempo não, né? A gente já vai para cima dela aí. É uma reação muito interessante, é a quebra da ligação dupla ou da ligação tripla, né? Ou adição de água dentro do composto. É tudo isso que nós estamos verificando aqui nesse momento, tá certo? Então nós paramos aí, ó, na última aula nossa aí, numa reação de adição. Nós paramos aqui, ó, a reação de halogenação aos alcenos. Dando continuidade aí, nós vamos agora para a adição de haletos de hidrogênio nos alcenos. Pessoal, a adição de haletos de hidrogênio são os ácidos, né? E geralmente é o ácido clorídrico e o ácido bromídrico também, né? Da maneira que você trabalha lá com os haletos individualizados, bromo e cloro, você trabalha também com os haletos de hidrogênio, que são os ácidos. Então, os haletos de hidrogênio reagem com os alcenos, na presença também do tetracloreto de carbono, é o mesmo catalisador. E vai formar aqui um haleto de alquil. Na reação passada formou um dialeto. Por quê? Porque era um gás, cloro no caso, ou gás bromo, que ia gerar 2 cloro e 2 bromo. Aqui é apenas um. Aqui eu coloquei apenas um eteno. Aí, ó, 2 carbono, um eteno. Vou quebrar a ligação π, quebra a ligação π, e aqui, ó, eu vou adicionar esses compostos aqui dentro. Pessoal, aqui eu vou obedecer uma regrazinha que nós chamamos regra, é interessante, regra de Markov-Vygotsky. Essa regra de Markov-Vygotsky, ela diz que eu tenho que adicionar o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Aquele hidrogênio que tem mais, é aquele cara que é mais hidrogenado, certo? Nessa reaçãozinha aqui, ó, ela não vai entrar nessa regra, por quê? Porque se você observar, quando eu quebrar aqui, o total de hidrogênio é o mesmo, né? Então eu não trabalho com a regra de Markov-Vygotsky quando a adição é o nosso haleto de hidrogênio. Agora, fora esse composto, a gente já adiciona isso. Quando eu trabalho com gás hidrogênio, no caso, mais na frente, a gente vai verificar isso. Então, eu quebrei aqui, ó, ficou esse Cl aqui, o H vem para cá e o Cl vem para cá. Eu poderia colocar também o Cl nesse primeiro e esse cara nesse aqui, porque a quantidade de H era a mesma, certo? Aqui virou um cloro etano na nomenclatura e o PAC desse composto. Aqui, ó, uma observação importante que agora a gente vai trabalhar. Para o seno com 3 ou mais átomos de carbono, a adição do haleto de hidrogênio vai produzir 2 compostos, sendo um dele o de maior proporção, né, como que nós chamamos de produto principal. E ele vai obedecer a regra de Markov-Vygotsky, que diz que o hidrogênio, que é o H-proto, o H+, é adicionado ao carbono da dupla ligação mais hidrogenado. Pessoal, por que eu não usei a regra de Markov-Vygotsky aqui? Porque eu só uso a regra de Markov-Vygotsky quando eu tenho de 3 a mais carbono. Como eu tenho só 2 aqui, não teve necessidade. Ou melhor, não tinha como, né? Porque a quantidade de hidrogênio é a mesma. Então, nesse caso, não tem como tu usar a regra de Markov-Vygotsky. Então, a regra de Markov-Vygotsky é quando eu tenho a presença de um hidrogênio e eu vou colocar esse hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Olha só como é que ela ocorre. Aqui eu tenho 3 carbonos. Beleza? Eu vou usar aqui, ó, vou quebrar a ligação π, vai sobrar 2 valência livre. Ó, observe que nesse carbono possui 2 átomos de hidrogênio, nesse aqui, ó, HH. Já nesse aqui só possui um átomo de hidrogênio. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou usar a regra de Markov-Vygotsky. O que diz a regra de Markov-Vygotsky? Diz-se que quando você reage um composto de 3 ou mais carbono, de alceno ou de alcino, o H, que faz parte, nesse caso, do haleto de hidrogênio, né? O H vai se direcionar sempre ao carbono mais hidrogenado. Por isso que esse Hzinho, ó, ele vem para cá. E o Cl vai ficar para o carbono menos hidrogenado. Tá aqui a cadeia que aconteceu. Realmente o H veio para cá e o C ficou aqui. E o produto principal será 2 cloro, e o nome da cadeia principal é
propano. Propano porque próprio é 3 carbono. Use a regra de Markov-Vikov toda vez que você usar o nosso haleto de hidrogênio aí. Maravilhoso isso aqui. Olha só. A adição de água hidratada aos alcenos. Pessoal, coloca água nos alcenos. Quando eu uso água, quando eu coloco água nos alcenos, também sou obrigado a usar a regra de Markov-Vikov. Por quê? Porque na molécula da água, na estrutura da água, eu tenho H mais e OH menos, que nós chamamos íon hidrogênio iônico e íon hidróxido iônico. Então, o H da água, ele vai se direcionar a quem? Ele vai se direcionar ao carbono mais hidrogenado, porque é uma regra de Markov-Vikov. E o restante da água, que é o OH, a hidroxila, ela vai ficar no carbono menos hidrogenado. Então, olha só, eu tenho aqui um propeno, vou quebrar a ligação π e vou adicionar água. Quando eu adiciono água, o H-proto vai se direcionar ao carbono mais hidrogenado e a hidroxila vai ficar no carbono menos hidrogenado. Formando o quê? Olha só, ó, formando essa característica aqui. Então, se eu formei essa característica, eu formei quem? Formei um álcool, né? O que é álcool? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, ele vai ser o quê? Ó? Tá no 2, 3 carbono, propanol. Isso aqui é 2-propanol, é um álcool. Tá aí uma característica de um álcool aí, certo? Então, ó, que maravilha isso aqui. Dando aí, ó, uma reação, mais uma reação, só que é o inverso. Pessoal, a regra ou a reação de Karash é o efeito periódico anti-Markov-Vikov. Então, regra de Karash é o inverso da regra de Markov-Vikov. A regra de Karash, ela diz que o hidrogênio, o H-proto, ela tem que se ligar ao carbono menos hidrogenado. Ou seja, é anti-Markov-Vikov. A Markov-Vikov diz que o H-proto, o H+, tem que se ligar onde? Tem que se ligar ao carbono mais hidrogenado. E a regra de Karash é o contrário. Isso é lindo, é maravilhoso. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui, vou adicionar HBr. Esse H vai se ligar a quem? Ao carbono menos hidrogenado, quando eu quebrar a ligação. E o meu Br, ele vai para cá, ó. Ele vai para cá se ligar ao carbono mais hidrogenado. Então, nesse caso, ficou um bromo propano. Entendeu? É o hidrogênio que tu vai se ligar. Nesse caso, é uma regra de Karash. Ele não obedece à regra de Markov-Vikov. Professor, mas quando é que eu vou saber? Você vai dizer que a regra é Karash ou Markov-Vikov? Pessoal, olha o reagente que eu estou adicionando, HBr. Quando eu adiciono o bromo, porque o comportamento dele é diferente nesse processo aí. Maravilhoso isso aqui, tá certo? Então vamos fechar essas reações de adição de alceno aqui, tá certo? Então fechamos essas reações de alcenos nesses compostos aí, tá certo? Até a próxima. Então vamos lá. É química no sangue aí, é no coração. Vamos lá. Olhão.